Senhor Deus, Pai de toda a paternidade no céu e na terra, hoje eu me aproximo de Ti pensando na minha casa, na minha gente, no pequeno universo que Tu me confiaste. Eu venho como quem coloca a família inteira dentro das mãos e entrega a Ti, porque só Tu tens mãos que não tremem. Tu és o guardião de Israel, aquele que não dorme nem cochila, e por isso minha alma encontra repouso. Se os meus olhos cansam, os Teus permanecem atentos. Tu és o Deus que estabelece limites para o mar e também estabelece limites para o mal. Tu és a muralha invisível ao redor dos Teus filhos, a fortaleza que não se vê, mas se sente quando o perigo tenta se aproximar. Tu és o escudo que se levanta antes mesmo da flecha ser disparada. E eu te adoro, Senhor, porque a Tua proteção não é frágil como promessas humanas. Ela é aliança, é fidelidade, é amor que vigia de madrugada e sustenta no meio do dia. Eu te exalto porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando o mundo lá fora ruge, quando as notícias assustam, quando a insegurança parece bater na porta, Tu és a paz que se instala como luz acesa na sala. Tu és o Deus que nos faz habitar seguros, mesmo quando a rua está barulhenta e o coração quer correr. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é nessa sombra que eu coloco a minha família agora. Senhor, Tu és rocha, e uma casa sobre a rocha não é uma casa sem chuva, mas é uma casa que não desaba. Tu és o fundamento que não cede quando as águas sobem. Tu és a trave principal que sustenta quando as paredes parecem fracas. Tu és o arquiteto do lar, o Deus que conhece cada canto, o quarto onde alguém chora escondido, a cozinha onde as conversas viram silêncio, a sala onde faltam abraços, o corredor onde passam preocupações. Nada te é estranho, nada te é distante. Tu entendes o que acontece dentro das paredes e também o que acontece dentro de nós. Eu te adoro por seres o Deus que põe anjos ao redor dos que te temem. O céu não é indiferente ao que acontece aqui embaixo. Teu exército não é mito, é cuidado em movimento. Quando eu não consigo acompanhar quem eu amo, quando eu não posso estar em todos os lugares, quando minha proteção humana termina, a Tua começa. Tu és aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Tu és aquele que vai à frente como coluna de nuvem e de fogo, sombra que protege do calor, luz que afasta a noite. Senhor, eu te exalto porque o Teu amor é cerca viva, amor que não sufoca, mas protege, amor que não controla, mas cobre, amor que não abandona. Teu amor é como um manto que repousa sobre ombros cansados, como o telhado firme que não deixa a tempestade entrar, como a porta forte que não se abre para o ladrão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando eu digo isso pensando na minha família, eu estou dizendo, nada nos faltará do que for essencial, do que for justo, do que for santo, do que for necessário para permanecermos de pé. Tu és santo, Senhor, santo em pureza, santo em justiça, santo em poder. E a Tua santidade não é distância, é segurança. Porque tudo o que é impuro se desmancha diante de Ti, e tudo o que é trevas perde força quando o Teu nome é exaltado. Por isso eu levanto agora um altar de adoração no meio da rotina, no meio dos boletos, no meio das tarefas, no meio do cansaço. Eu consagro a casa a Ti não com cerimônia vazia, mas com um coração que se rende. Pai, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que trabalha em gerações. Tu não és Deus de momentos apenas, Tu és Deus de legado. Tu vês os pais, as mães, os filhos, os avós, os irmãos, os que moram juntos e os que moram longe. Tu vês as cadeias de dor que atravessaram famílias como rios escuros, e também vês as promessas que podem atravessar como rios de vida. Tu és o Deus que transforma histórias. Tu és o Deus que reconstrói muros caídos, que restaura o que foi quebrado, que cura memórias e endireita caminhos. Senhor, eu te adoro porque és bom. Bom quando tudo vai bem, e bom quando nada parece bem. Tua bondade é uma sentinela na janela da noite. Tua bondade é pão na mesa, e é força quando falta apetite. Tua bondade é voz mansa que impede palavras duras de destruírem o que foi construído com anos. Tua bondade é freio no momento da ira e abraço no momento do medo. E eu te louvo porque a Tua bondade não depende do meu merecimento. Ela flui do Teu caráter, como fonte que não seca. Agora, Senhor, eu peço que a Tua presença encha este ambiente onde essa oração está sendo ouvida. Que seja como óleo sobre a casa, como perfume santo nos cômodos da alma, como paz assentada nos pensamentos. Que toda ansiedade diminua, que todo medo baixe o tom, que toda tensão,
Se alguém ouve e sente que a família está vulnerável, que há rachaduras invisíveis, que há ataques sutis, que há frieza, discussões, distâncias, eu te exalto porque tu és Deus de reconciliação e Deus de guarda. Tu és o pastor que ajunta, tu és o pai que cobre, tu és o rei que governa o lar com justiça e misericórdia. E eu declaro com fé, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, de quem teremos medo? Recebe, Senhor, esta adoração como quem recebe uma chave colocada na tua mão, a chave do nosso lar, da nossa mesa, da nossa rotina, dos nossos afetos. Governa-nos, guarda-nos, sustenta-nos, e que antes de qualquer palavra de pedido, exista este alicerce. Tu és Deus, tu és presente, tu és fiel, tu és proteção. Amém. Senhor, depois de te exaltar e reconhecer quem tu és, eu me aproximo agora com humildade, porque diante da tua santidade, eu percebo minhas próprias falhas, como quem acende uma luz em um quarto que estava escuro. Muitas vezes eu quis proteger a minha família com as minhas próprias forças, como se minhas mãos fossem suficientes para segurar tudo. Muitas vezes tentei controlar situações, palavras, decisões e caminhos, e esqueci que o verdadeiro guardião do lar és tu. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que a pressa roubou a paciência dentro da minha casa, pelas palavras que saíram afiadas quando deveriam ter sido suaves, pelos silêncios que feriram quando o que alguém precisava era de escuta. Perdoa-me pelas vezes em que o cansaço virou irritação, e a irritação virou distância. Tu conheces cada momento em que eu poderia ter sido instrumento de paz, mas permiti que o peso do dia falasse mais alto. Pai, também reconheço que muitas vezes carregamos preocupações sem entregá-las a Ti. Guardamos medo no coração, como se fosse uma reserva necessária. Pensamos em perigos, imaginamos cenários, antecipamos dores e esquecemos que a Tua palavra diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Hoje eu confesso, há dias em que minha fé foi pequena e meu medo grande. Há dias em que minha confiança vacilou, mas ainda assim eu venho, porque sei que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Perdoa-nos, Senhor, como família, pelas vezes em que deixamos pequenas rachaduras se formarem no coração, pelas discussões que começaram por algo pequeno e cresceram como tempestade, pelos julgamentos rápidos, pelas respostas duras, pelas portas fechadas com força demais. Tu sabes que muitas dessas coisas nascem do cansaço, da pressão, da vida que corre rápido demais. Ainda assim, pedimos que o Teu perdão seja como chuva suave que lava o pó acumulado nos caminhos do relacionamento. Mas hoje também quero Te agradecer, Senhor, porque mesmo quando não percebemos, Tu estavas guardando a nossa casa. Houve perigos que não vimos, decisões que poderiam ter nos levado por caminhos escuros, momentos em que algo poderia ter dado errado, e ainda assim, Tua mão estava ali. Quantas vezes o livramento aconteceu silenciosamente, como um anjo passando pela porta sem fazer barulho? Quantas vezes o mal se aproximou e encontrou uma muralha invisível? Por isso eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa da minha família. Obrigado pelos rostos que se sentam à mesa, pelas vozes que ecoam dentro de casa, pelos passos que caminham pelos mesmos corredores. Obrigado pelos abraços inesperados, pelas conversas simples, pelas risadas que quebram o peso do dia. Mesmo quando existem dificuldades, o simples fato de existirmos juntos já é um milagre cotidiano. Obrigado pelo alimento que chega à mesa, pela cama onde descansamos, pelo teto que nos abriga quando a noite cai. Em um mundo cheio de incertezas, essas coisas simples são sinais da Tua provisão constante. A Tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E hoje eu reconheço que muitas dessas dádivas estavam tão presentes que eu quase me acostumei com elas. Obrigado também pelas pessoas da família que são como colunas silenciosas, aqueles que sustentam sem aparecer, que cuidam sem reclamar, que oram sem anunciar. Obrigado pelas mães que vigiam como sentinelas, pelos pais que carregam responsabilidades pesadas, pelos avós que guardam histórias e bênçãos antigas, pelos filhos que trazem alegria e esperança para o futuro. Senhor, obrigado até pelas dificuldades que nos ensinaram a ficar mais próximos de Ti, porque houve momentos em que o medo nos fez orar juntos. Houve dias em que a incerteza nos fez lembrar que precisamos da Tua presença. Houve noites em que a única coisa que podíamos fazer era confiar, e isso acabou nos aproximando do Teu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu repito isso agora,
como quem recolhe memórias de graça espalhadas pela vida. Porque tu nos sustentaste até aqui, tu nos guardaste até aqui, tu nos conduziste até aqui. Obrigado, Senhor, pelas pequenas reconciliações que aconteceram sem que ninguém percebesse, pelo momento em que alguém escolheu ficar em silêncio em vez de discutir, pela mensagem enviada no momento certo, pelo abraço que chegou quando alguém estava prestes a desistir. Esses detalhes são sementes do teu amor plantadas no solo da família. Obrigado pela esperança que ainda existe dentro de cada lar. Mesmo quando existem desafios, tu continuas trabalhando. Mesmo quando alguém parece distante, tu continuas alcançando corações. Mesmo quando a fé parece fraca, tu continuas soprando vida sobre ela. Agora, Senhor, enquanto reconhecemos nossas falhas e agradecemos pelos teus cuidados, que o teu Espírito traga cura ao coração da família. Que toda culpa excessiva seja substituída por arrependimento sincero. Que todo peso seja trocado por graça. Que todo olhar duro se transforme em compaixão. Que possamos aprender a viver como o salmista declarou. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hoje nós reconhecemos isso. Nossa vigilância humana é limitada, mas a tua guarda é perfeita. Por isso agradecemos, confiamos e descansamos em ti. Amém. Senhor Deus, depois de te adorar e abrir o coração diante de ti, agora eu levanto minha voz em súplica, não como quem exige, mas como filho que bate à porta do Pai sabendo que será ouvido. Eu trago diante de ti cada pessoa da minha família, cada nome, cada rosto, cada história. Tu conheces todos profundamente, muito além do que eu consigo enxergar. Por isso eu peço, estende a tua mão poderosa sobre o nosso lar. Pai, cerca a nossa casa com a tua presença, que ela seja como uma fortaleza espiritual, onde a paz habita e o mal não encontra espaço, assim como está escrito no Salmo. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que anjos do Senhor estejam ao redor da nossa família, guardando as portas, os caminhos, as decisões e os pensamentos. Protege-nos, Senhor, dos perigos que vemos e também daqueles que não percebemos. Livra-nos de acidentes, de armadilhas, de violência, de doenças e de toda intenção maligna. Quando alguém sair de casa, que a tua presença vá adiante como luz no caminho. Quando alguém retornar, que encontre descanso sob a tua sombra. Que cada passo seja guardado pelo teu cuidado. Senhor, protege também os corações da minha família, porque muitas vezes os maiores perigos não estão do lado de fora, mas dentro da mente e da alma. Guarda-nos da ansiedade que rouba a paz, do desânimo que apaga a esperança, da raiva que destrói relacionamentos, das palavras que ferem como lâminas invisíveis. Que o teu Espírito seja como uma sentinela dentro de cada coração. Pai, eu intercedo agora pelos lares que estão ouvindo esta oração. Alguns carregam tensões silenciosas, outros enfrentam preocupações financeiras, alguns lutam contra enfermidades, outros convivem com distâncias emocionais que parecem muros altos demais. Mas tu és o Deus que derruba muros e restaura casas quebradas. Senhor, traz reconciliação onde há distanciamento. Que palavras de perdão floresçam onde antes havia dureza. Que abraços nasçam onde antes havia silêncio. Que o teu amor circule pelos corredores da casa como um vento suave que renova o ar. Eu te peço também proteção espiritual sobre cada membro da família. Que toda influência que tenta afastar corações de ti seja quebrada. Que toda sombra espiritual perca força diante da tua luz. Porque está escrito, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, levanta dentro de cada casa uma atmosfera de fé. Que a presença de Deus seja mais forte do que qualquer medo. Que a oração seja mais presente do que a preocupação. Que a esperança fale mais alto do que as notícias do mundo. Abençoa os pais com sabedoria para guiar seus filhos. Abençoa as mães com força e sensibilidade para cuidar dos corações dentro da casa. Abençoa os filhos com direção, caráter e proteção nos caminhos que percorrem. Abençoa também os avós, cuja história carrega raízes profundas de amor e experiência. Senhor, protege nossa família no tempo presente e também no futuro. Guarda as próximas gerações. Que nossos filhos e os filhos de nossos filhos caminhem debaixo da tua graça. Que o teu nome seja conhecido dentro das nossas casas, não apenas como tradição, mas como presença viva. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que essa declaração seja mais do que palavras, que ela se torne realidade viva no cotidiano, nas decisões, nas conversas e nos caminhos que escolhemos. Pai,
Eu peço também que o teu Espírito transforme nossa casa em um lugar de descanso, que quando alguém entrar pela porta, sinta paz, que quando alguém estiver cansado, encontre acolhimento, que quando alguém estiver ferido, encontre cura, que a alegria volte a circular pelas mesas, que o riso volte a ecoar pelos quartos, que o amor seja visível nos pequenos gestos do dia a dia. E quando as tempestades vierem, porque sabemos que elas vêm, que nossa família permaneça firme sobre a rocha que é Cristo, que a fé seja mais forte do que o vento, que a esperança seja mais firme do que as ondas, que a tua presença seja mais real do que qualquer medo. Agora, Senhor, eu coloco simbolicamente a chave da nossa casa em tuas mãos. Governa nosso lar, guarda nossas vidas, protege nossas histórias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê paz. E que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada pessoa desta família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Isso.